fazer aqui uma revisão falada, então, do, do Anki, né? Deixar um pouquinho mais alto aqui o volume e vamos fazer, ver o que dá, né? Começar aqui, a gente tem algumas cartas, então eu vou voltar. Já virou o horário, aqui já virou 9 horas, então tem as cartas de ontem e as de hoje. Vamos aqui responder o máximo que a gente conseguir. Então, tal coisa é o exame padrão ouro para o diagnóstico de estenose de artéria renal, a arteriografia, né? Para as artérias renais, arteriografia renal. E a gente observa aqui alguns cistos, né? Aqui eu tenho como se fossem aneurismas aparentemente, mas eu não tenho estenose da artéria renal em si, né? Pelo menos não mostra aqui nessa imagem. Vou voltar para cá. O guia acordou. Eu ia fazer isso aqui até o guia acordar. 4. O corpo caloso, né? Então essa imagem aqui do corpo caloso, substância negra. Aqui é o... Como era? O pedúnculo cerebral, né? Aqui o nosso nervo óptico, o infundíbulo e aqui o trato óptico, o trato olfatório, né? O olfatório na frente, o trato olfatório atrás. Em um exame de fundo de olho normal, vemos a região oval mais escura no centro, avascular, que corresponde à mácula. E essa apresenta uma depressão que é a fóvea, né? Então aqui, ó, essa é a mácula, mais escurecida do que o restante, e aí no centro uma depressão que é a fóvea. Principal mecanismo envolvido na asma extrínseca alérgica. É um mecanismo mediado por IgE, né? Então a gente tem os linfócitos T helper 2, que acabam por diferenciar ali mastócitos e leucócitos e outros leucócitos, né? Que expressam IgE, né, anticorpo contra determinado agente na sua membrana. Mastócitos e eosinófilos, claro. Inclusive a gente tem aumento de eosinófilo na asma alérgica. Step 2 do tratamento de asma, de acordo com o GIRA 2024, né? Esse aqui está atualizado já. Então, no 2024 a gente vai usar corticoide LABA, se necessário, no Step 1 e no Step 2. Então é a mesma coisa do que o Step 2, somente esses sintomas aqui. As needed, only, né? Low dose, ICS, formoterol. Intranasal corticoid system. Intranasal? Não. Inhaler. E aqui, no step 3 é que vai entrar a dose de manutenção, né, com corticoide formoterol. Fase crônica da osteomielite marcada na radiografia por sequestro ósseo, né? Então a gente tem aqui essas lesões de sequestro ósseo, fragmentos ósseos vasculares escleróticos circundados por tecido de granulação. Beleza. Paciente jovem com lesão intraepitelial de alto grau, colposcopia com JEC visível não mostra sinais de invasão, mas ela tem lesão intraepitelial de alto grau. Já foi feita a colposcopia, que é essa indicação, e não tem sinais de invasão. O que a gente faz? Conização. Então remove aquela lesão ali que a gente sabe que é uma lesão em que há possibilidade de progressão para uma lesão pior. Esse é o lance. Aqui. Vacina HPV em imunodeprimidos deve ser dada dos 9 aos 45 anos, né? Para os meninos e para as meninas, ambos os sexos aqui. Pessoas vivendo com HIV/AIDS. Recém-nascida com sangramento uterino anormal. O diagnóstico mais provável, se ela é recém-nascida, é porque ela recebe estrogênios da mãe, né? Estimula a proliferação no útero da bebê. Aí priva o estrogênio que ela estava recebendo da mãe, o endométrio acaba descamando. Por que acontece com todo mundo, né? Essa é uma dúvida. Por que não acontece com todas as crianças, todas as menininhas? Provavelmente porque não são todas as mães que acabam produzindo ali uma quantidade de E2 tão significativa, né? Provavelmente esse é o motivo.
Aqui, CA125 está aumentado em diversas malignidades, como câncer de ovário, endométrio, mama, colo e pulmão. Esse daqui é importante a gente lembrar, né? O do colo e do pulmão. Ovário, endométrio e mama já é mais fácil de a gente fazer essa correlação aqui com CA125, mas colo e pulmão também são importantes. Mulher geralmente grávida, diabética ou em fase lútea que apresenta aumento excessivo da flora lactobacilar, prurido, leucorreia, dissúria, dispareunia friccional, pH vaginal 3,5 a 4,5. Então, todos esses outros sintomas aqui, né, essa mulher aqui tem vaginose citolítica. Né? Todos esses outros descritos, né, a coceira, o corrimento, até a própria dor para urinar, podem estar relacionadas aqui a um quadro de candidíase. Né? Então, é difícil de fazer essa comparação, essa diferenciação. Porém, o aumento excessivo da flora lactobacilar é exatamente o que é a vaginose citolítica. Né? Então, por esse aumento excessivo aqui, a gente tem citólise. Né? O aumento dos lactobacilos leva a citólise importante com escassez de leucócitos. Critérios diagnósticos de DIP. Né? Então, é a tríade da dor hipogástrica, dor à mobilização dos anexos e dor à palpação do fundo uterino. Aí os critérios menores são critérios de infecção de um modo geral, né? Então, PCR, leucocitose no hemograma, VHS elevado, febre, mau estado geral, esse tipo, anorexia talvez, astenia, não sei. E aí os definitivos são critérios imaginológicos, o mais comum que é utilizado na prática é a ultrassonografia mostrando o abscesso, né? Mas poderia ser não exatamente imaginológicos, né? São critérios que definem mesmo. Então pode ser, por exemplo, a laparotomia, a gente observar, né, um abscesso ou líquido livre no ultrassom ou um abscesso na laparotomia, enfim. Então, videolaparoscopia com evidências de DIP aqui, mas o mais comum é esse daqui, presença de abscesso tubo ovariano ou líquido em fundo de saco de Douglas. Classificação do uso dos métodos anticonceptivos pela OMS. Anticoncepção no puerpério, método LARC indicado, qual que é o mais indicado? Né? Esse aqui é do intensivo do foco aqui. E o mais indicado, mencionado ali pela Grazi naquele momento, é o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel ou DIU de cobre. Né? Então esses dois a gente tem como mais indicados. Momento ideal, 10 minutos após o parto. Momento limite, 48 horas após o parto. E aí venceu esse tempo limite aqui, passou dos 2 dias. Só depois de 30 dias. Né? 4 semanas aí no mínimo. Em 4 semanas é possível observar o saco gestacional no ultrassom. E aí em 5 semanas a vesícula vitelínica. Em 6 semanas os batimentos cardíacos no fetais. Né? O movimento cardíaco fetal, os batimentos cardíacos fetais e tal. Né? Não coloquei aqui esse quadro. Se ocorre a divisão do ovo nas primeiras 72 horas, terei gêmeos monozigóticos, diamnióticos e dicoriônicos. Por quê? Porque em 72 horas ainda dá tempo, se essa divisão acontecer mais rápido, mais cedo, né, ainda dá tempo de eu conseguir formar 2 placentas, 2 córions. Né? Se demorar um pouco mais, daí a gente vai ter gêmeos monozigóticos, monoamniônicos, monocoriônicos e monoamniônicos. Monoamnióticos, perdão. Certo, descamação tipo furfurácea associado ou a malacésia furfur, né? Mas é tipo furfurácea, já quer dizer que não é da malacésia, é a descamação do sarampo, né? Associada ao sarampo. Então a gente tem no sarampo uma frase prodrômica, no sarampo a gente tem os sinais de Koplik, que são aquelas manchas brancas na mucosa oral. Vamos dar uma olhadinha aqui em sinal de Koplik. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, sinais de Koplik é isso aqui. Esse é o nosso sinal de Koplik. Umas manchas brancas aqui na mucosa oral. Isso aqui tem que tá bem claro, tem que bater no nosso olhar e já trazer o diagnóstico, né? E na fase exantemática, a gente tem um exantema morbiliforme, maculopapular, no pescoço, atrás da orelha, na face, crânio caudal, e a descamação é furfurácea, como está vendo aqui. Né? Então,
Febre, tosse, coriza, conjuntivite. Bom, e o exantema, né, obviamente. Depois, que a gente tem, né? As possíveis exantemáticas ali da infância. Então, o sarampo, a própria varicela, a doença de Kawasaki, eritema infeccioso, exantema súbito, que é o mais tranquilinho ali, né? Tratamento de intoxicação por cocaína, que a gente vai fazer? Benzodiazepínicos, né? Pode ser um diazepam. Mas mais importante é dar suporte, né? Fazer monitorização eletrocardiográfica, monitorização oxigenoterapia dos acessos venosos, enfim. Tudo isso vai ser realizado, esse paciente vai ficar em observação porque ele tem alto risco, fazer uma monitorização eletrocardiográfica bem específica, né? Porque ele tem alto risco de desenvolver síndrome coronariana aguda, AVC, né? Então é isso. Fatores de risco maternos para sepse neonatal. Quais são estes? Então, são controle pré-natal pobre, a mulher ter tido ito intraparto, ter cultura positiva para o estreptococo do grupo B. Além disso, 2 ele está pedindo ali. Alto risco socioeconômico, né? Pobreza, baixo nível socioeconômico no caso. Rotura prematura de membrana, rotura de membranas que dure mais do que 18 horas. E aí febre materna também. Então, já tá legal aqui. Infecção do trato genital. Aqui ele não citou, né? E aí o risco, os fatores de risco do RN, ó, é ser prematuro, ter um Apgar de 5, de menor que 7 nos primeiros 5 minutos. E sexo masculino, primeiro gêmeo. Né? Então esses aqui são os fatores para o bebê. 2 galactagogos mais utilizados é a domperidona e a metoclopramida, né? São os 2 mais utilizados. Só devem ser utilizados em último caso. Segundo o PNI, a via oral da polio deve ser dada aos 15 meses e aos 4 anos. Então, via oral da polio, 15 meses, 4 anos. E VIP. E a VIP, né? Que é a intramuscular da polio. 2, 4 e 6. Não é isso? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. 2, 4 e 6, exato. Então 2, 4 e 6, aos 15 e aos 4 anos a gente está fazendo as vacininhas para polio. Bom, eu vou parar um pouco por aqui. Imipenem e meropenem são carbapenêmicos, né? São os nossos beta-lactâmicos carbapenêmicos. Eu vou dar uma parada por aqui. Tratamento profilático antirrábico para acidente leve com cavalo observável. Qual que é? Profilaxia. IVIG, né? Imunoglobulina intravenosa, o soro antitetânico no caso, né? Que é a imunoglobulina intravenosa mais a vacina. Né? Então, soro mais vacina. Que dias? 4 dias. No dia 7, depois de uma semana, depois de 2 semanas, né? E no dia 28. Então, no dia 0, na semana 1, semana 2 e na semana 4. Certo? Foi mordida por um sagui aqui, um primata também, soro e vacina antirrábicos, né? Então, animais silvestres, animais de produção, como caiu lá na prova, né? A mordida do boi. É isso aí. E vou parar por aqui já. Né? Vamos lá, vou parar por aqui. Depois eu sigo esses cartões aí sem gravar nada. E vou vir aqui pro Discord, que é onde eu vou estudar com o Guilherme. Quit Discord, abrir de novo Discord. Vamos abrir aqui essa conversa com ele. Onde que tá aquele negócio? Cadê o guardando parceiro aqui?
Alô? E aí, E aí? na paz, já? Na paz de já. Na paz, por enquanto. De já não. Já não. Ainda não. Não, tá bom, tá bom. Não tão cedo. Uma hora chega. Tá um pouco cedo, justo. Uma hora chega. E aí, mano? E aí, tá de boa? Bora aí fazer essa gracinha? Não, velho. Lógico que não. Tô vagabundo. Não sei, velho. Não sei. Eu não sei, velho. Eu tô numa bad enorme. Tipo, eu não tô fazendo. Eu tô estudando, pelo menos. Só que tô estudando só teórico, tá ligado? Agora eu tava estudando, por exemplo. Mas eu tô mole demais de fazer estação. Eu tava pensando em estudar de manhã teórico e fazer estação à tarde, talvez, sei lá. Que daí pelo menos eu não forço ninguém a acordar cedo. Mano, eu vou. Eu também acho, né? Mas. Mas é foda. É fueda. É, então. Ano passado tava da hora também, estudei pra caralho. Pois é. Ontem tava na bad ali pensando, mano, não passou ano passado que estudou pra caralho e não vai estudar esse ano e acha que vai passar. Tá achando? Tá achando que tá. Tá achando que tá fácil. Não, não, eu vou estudar GO. Vou decidir separar. Preciso me organizar. Não, perdão, pediatria. Perdão. É, só peds. Mano, eu fiz nada de estação ainda, Guilherme. Fiz 34 estações. Meu Deus, velho. Ridículo, viado. Não, a minha nota tá. Minha média tá 6,76. Ainda tem várias estações que foi uma bosta. A média aqui, né? A média daqui, né? É verdade, você tem razão. Pois é. Eu tava com a média absurda também e foi uma merda na prova. Demorou, já vem levando você com loucura, né? Que você já começa assim. Não feitos até agora 34. Ó, fazendo. Eu tenho que fazer, Guilherme, todos os dias. Se eu for estudar no domingo, eu tenho que fazer todos os dias no mínimo 5 estações pra terminar. Eu fiz esse cálculo. E você, quantas você já fez? Você falou? Você fez 30, você tem que fazer 5,1 estações pra, pra terminar todas as estações que tem nesse Pense aí. Tá de boa, pô. Só que tem que fazer, né? Quando eu comecei essa conta aqui, tava 4. Você me mandou por algum lado? Você me mandou? Ah, demorou. Nossa, mano, que jogo foi esse aqui que você tava jogando? Dia 24/4. Qual? É massa? Não. Já viu o quê? Desculpa. Eu não entendi direito. Ah, já. Caralho. Que foi caro? Olha. É da Steam? É da Steam? Tem na Steam. Ô louco. Os caras viciadaço. Caralho.
Você tá me falando as estações que você tá escolhendo? Ah, não, justo. Você já não tinha escolhido uma doideira aí? Ah, tá. Você tá escolhendo 5? Não, tudo bem. Só que em Não, beleza. Em algum momento a gente vai ter que fazer, tá ligado? Esse que é o lance, mas é mais no sentido de revisar mesmo, mano. Porque já tem, mesmo já tendo feito o GNPE, eu fui mal em GNPE. Tirei 6, tá ligado? É, bota então essa porra. Você que sabe. Escolhe aí o que você quiser. Nossa, duríssimo. Lá vem. Hipocongênito é da hora mesmo. Esses dias eu fui fazer com a minha irmã aqui, tipo, estação impressa, mano, de baixa estatura, eu não sabia nem pra onde é que andava. E é um tema relativamente simples, tá ligado? Eu lembro. Mas tipo assim, não sabia pra onde andava no sentido de que, puta, o que avalia primeiro? Por que que eu decido que é baixa estatura? Tá, não, beleza, decidi que é baixa estatura, ok. Entender se aquela baixa estatura é problemática ou não, o que que avalia mesmo? Qual que era. Tem que fazer pra avaliar a velocidade do crescimento. Comparar a idade óssea com a idade biológica e tal. Exato. Mas o lance é avaliar a velocidade de crescimento e entender se ele cresceu das últimas consultas para essa e se houve ou não uma perda na velocidade. Porque se está com a velocidade normal, quer dizer que ele só é baixo mesmo. Dá nada não. Vamos fazer uns bagulho nada a ver também. Bagulho nada a ver também é gente. Aí é foda. Ah, pode crer. É um monte de cada cor quando são diferentes, né? Cadê o bagulho? Tava um zap aqui, talvez. Beleza. Legal. Problemas diversos. Ô louco, ô louco. Um homem preparado, né? Ué, o que aconteceu aqui? Você mandou o link da página. Pode crer. Cadê? Boa. Diferente, né? Cadê tu? Ô louco, tá maluco? Que porra de porfiria, cara. Nem no House os caras acham esse diagnóstico. Porra de porfiria, meu irmão. Viado, tô na porta aqui. Tá certo? Ah, tá certo.
Caralho, eu queria fazer aqui, mas tá bom. Matheus Amaral, candidato à revalidação 2024-2025-1. Eu estou na atenção primária, tenho a seguinte infraestrutura: consultório de atendimento, brinquedos, sala de observação clínica, menino de 3 anos, é trazido pela mãe para uma consulta devido a preocupações no seu desenvolvimento e comportamento. A mãe relata que o filho tem dificuldade em se comunicar e prefere brincar sozinho. Realiza anamnese condizente com motivo de consulta, solicita exame físico se necessário, estabeleça a hipótese diagnóstica inicial e responda os questionamentos da mãe. Solicita exames complementares se necessário e verbaliza a conduta inicial indicada. Olá, boa tarde. Meu nome é Matheus, eu sou médico responsável pelo atendimento da senhora e do seu filho hoje. Gostaria de saber seu nome, idade, profissão, orientação sexual, nome e idade do seu filho. Certo, senhora Júlia, qual o motivo da consulta e como posso te ajudar? Certo. Certo. Mãe, em relação a esse comportamento do Lucas, o Lucas, como que tá a comunicação verbal dele? Ele fala, ele forma frases, ele fala algumas palavras, ele faz algum movimento repetitivo, ele interage socialmente com outras crianças, ele tem hipersensibilidade a estímulo sonoro ou visual, alguma coisa desse tipo, tem dificuldade, tem seletividade alimentar, ele é um menino hiperfocado em algum brinquedo, ele é um menino hiperfocado em algum tema ou assunto? Certo. Tem algum histórico familiar de Tem algum histórico familiar de autismo na família da senhora? A senhora conhece esse diagnóstico de autismo? Tem alguma dúvida em relação a ele? Seu filho tem alguma outra doença ou comorbidade? Faz uso de algum medicamento de uso contínuo? Tem alergia a medicamento ou alimento? Certo. E o seu filho chama Lucas, né? O Lucas, ele interage com outras crianças, ele interage com o próprio irmão, interage com a senhora, ele olha a senhora nos olhos, ele desvia muito a mirada. Certo. É, Bom, como foi o crescimento e o desenvolvimento do Lucas, o desenvolvimento neuropsicomotor dele? Teve algum atraso, algum apontamento do atraso pelo pediatra? A senhora teve alguma intercorrência no parto, na gestação? Como é que foi a gestação? Foi cesárea ou normal? Ele nasceu de quantas semanas? A senhora trouxe os dados do parto para eu olhar? Certo. Tá certo. A senhora trouxe a caderneta de vacinação, a caderneta de saúde do Lucas? Certo. A senhora poderia me entregar por gentileza? Ou não trouxe? Perfeito. Então, aqui é a caderneta da criança não disponível, legal. A caderneta que a senhora trouxe está escrito não disponível na caderneta, muito bom. É, e a senhora bebe, a senhora ou alguém da família bebe, fumou usa algum tipo de droga próximo ao Lucas? Certo, vou solicitar então a realização de exame físico do Lucas. Vou lavar as minhas mãos e me paramentar, solicitar um auxiliar de enfermagem na sala, vou realizar o exame físico e também complementar com o exame psicológico do Lucas e um exame psiquiátrico do Lucas e o exame do desenvolvimento, a avaliação dos pares craniais e o exame neurológico. Além disso, eu vou aplicar a escala MCHAT para o Lucas para avaliação no diagnóstico de uma condição em que eu tô que eu tenho como hipótese. Finalizou o pedido.
Isso, a escala, ela ajuda a realizar o diagnóstico. Então tem algumas escalas. Por exemplo, o MCHAT, que é o mais conhecido, e uma outra escala que não me recordo o nome, mas essas escalas elas auxiliam a trazer mais próximo o diagnóstico da criança, tá bom? No exame físico, o Lucas tem sinais vitais normais, tem antropometria normal também, entre scores 0 e 2, aparência geral normal, sem nenhuma alteração, com flapping, não responde o chamado pelo nome, escasso contato visual, interação limitada com o ambiente, pouco comunicativo. Exame neurológico sem déficits motores sensitivos evidentes, tônus e reflexo dentro da normalidade, certo? Minha hipótese diagnóstica nesse momento é de que o seu filho ele tenha ele faça parte ele faça parte do espectro autista, né? Tenha transtorno do espectro autista, tá certo? Além disso, como diagnósticos diferenciais, poderia citar alguma deficiência intelectual, TDAH, toque, também esquizofrenia, depressão e acho que é isso. É, tá certo? A senhora tem alguma dúvida até esse momento? Sim, sim, ele pode frequentar a escola normalmente. No Brasil tem leis que garantem esse acesso dele à escola. Ele não vai ter nenhum problema, a senhora não vai ter que pagar mais nada, tá certo? Ficando claro para a senhora que todas as escolas são obrigadas a aceitar o seu filho e nenhuma pode se recusar. Inclusive, a senhora pode processá-la se for o caso. É... A senhora tem alguma outra dúvida? Certo. Bom, eu vou encaminhar o Lucas para um psicólogo, para a equipe multi, para um neuropediatra, vou encaminhar o Lucas para o psiquiatra, vou encaminhar o Lucas para fazer acompanhamento com nutricionista, acompanhamento com, com fonoaudiólogo e vou notificar o caso no Sinan. Só notificar, acho que não tem nada a ver, pô, viajando. Sério? Caralho, com 7 minutos e meio. Caralho, Gui. Porra, vamos? Então, cara, bom, vou orientar a senhora que também faça acompanhamento, a senhora com psicólogo, tá certo? Porque o autismo é uma condição complexa em que é necessário que a senhora tenha certas ferramentas psicológicas para poder lidar com o seu filho, tá certo? Então a senhora e a criança vão frequentar o CAPS. Além disso, a criança vive com outras pessoas, ele tem tempo de. Como que é o tempo de tela do Lucas? O Lucas, quem cuida do Lucas? O Lucas vai à creche? Tá certo. Tá certo. É... Bom, não sei mais o que perguntar. Não sei mais o que perguntar, não. É... Não sei mais o que orientar também. Não existe nenhum. Terminou? Tá bom. Mas aqui. Ah, tá. O tempo ficou nisso aí, né? Cara, eu tirei 10 em terra, mano. Troquei ideia com a minha irmã esses dias sobre terra. Eu perguntei se ele tinha hipersensibilidade a estímulo visual, né? Tá errado? Deixa eu ver. Estímulo visual. Presença de hipersensibilidade ou hipossensibilidade, ô louco. Eu não perguntaria hipossensibilidade. É estímulos sensoriais. Versão a ruídos, dificuldade em texturas, ao toque, alimentação, fascinação por luzes, movimentos, indiferença ou dor à temperatura, pode crer, né? Flapping, indiferença ou dor à temperatura, né? Interessante. Não sabia não que tinha esse lance aí. Mas tá, né? Chapado também gosta.
Nossa, chapado, eu coloco aquele clipe do. Porque tem flapping? Ah, movimento repetitivo, né? É que a gente relaciona o flapping com as doenças do fígado e acabou, né? Aham. É que eu acho que a criança com autismo e flapping deve ser um grau daqueles, né? Aquele grauzão. Acho que é lá embaixo. Bora. Matheus Amaral, candidato à revalidação 2025-1. Eu estou numa unidade de atenção primária, tenho um adolescente acompanhado da mãe, chega à unidade básica de saúde com desejo de obter atestado para se afastar da escola por tempo indeterminado. Realizar anamnese ao adolescente, exame físico, complementares, orientar a mãe de forma adequada e propor um plano terapêutico singular. Olá, boa tarde, meu nome é Matheus, eu sou médico responsável pelo atendimento da senhora e do seu filho ou filha ou filho hoje. Qual a sua nome, idade, profissão, orientação sexual, nome e idade do seu filho? Sejam bem-vindos à consulta na UBS. Certo, certo, Joana. Qual o motivo de consulta do Murilo? Murilo. Isso foi o Murilo que falou ou foi a Joana? Perfeito, Murilo. E por que você gostaria desse atestado que você não precisa... Qual a sua idade, Murilo? 13 anos. Por que você acredita que precisa de um atestado para não para se afastar da escola por tempo indeterminado? Nossa, tá bom. Murilo, é, tá bom. Murilo, desde quando você vem sentindo isso? Você tá tendo você tá sentindo tristeza, anedonia, irritabilidade? Você está fazendo xixi na cama, com enurese noturna, tá tendo sonhos ou pesadelos ruins? Certo. Como que tá o seu... Certo. Você está se alimentando bem ou tá anoréxico ou hiporéxico? Murilo? Tá, certo. Murilo, você tem sentido. Você já pensou em se matar? Já fez algum plano para se matar? Ou já fez alguma coisa nesse sentido? Você briga muito na escola? Como que são suas relações com os outros colegas? Você tem amigos na escola? Aconteceu alguma coisa recentemente? Alguma briga? Alguma humilhação? Entendi. Murilo, você mudou de escola recentemente? Você está numa escola nova há seis. Você- Tá certo. Entendi. É, bom, bom, você tem histórico de doenças, de alguma doença de base ou comorbidades, como por exemplo diabetes, hipertensão, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo maior, transtorno esquizofreniforme, TDAH, ou tem alergia a alguma medicação ou algum alimento? S- Certo. Você
Notou alguma alteração no seu xixi e no seu cocô, além da enurese? Como que são... Você pratica atividades físicas? Como são seus hábitos alimentares? Teve hiporexia ou anorexia? Certo. Como que é o tempo de tela do Murilo? Você usa muito celular, usa muito tela, joga muitos jogos? Parece o Guilherme? Certo. Vou solicitar então a autorização da mãe para realizar o exame físico do Murilo. Vou lavar as minhas mãos e me paramentar. Alguém bebe fumoso algum... Você bebe fumoso algum tipo de droga ilícita, Murilo? Alguém bebe fumoso algum tipo de droga ilícita perto da criança? Certo. Vou solicitar autorização para realizar o exame físico então. Vou lavar as minhas mãos e me paramentar. Solicitar um auxiliar de enfermagem na sala e vou realizar a avaliação psicológica, basicamente, do Murilo no exame físico. Isso entra aí, não sei porquê. E vou realizar a avaliação... o exame físico geral e avaliação neurológica. E finalizo meu pedido. Termino as minhas mãos lavando as mãos novamente. Termino meu exame lavando as mãos novamente. Os sinais vitais do Murilo estão inalterados. Dados antropométricos, ele teve perda de 5 quilos nos últimos 20 dias. Tem histórico de câncer na família, Murilo? Hematoma de 3,2 cm, 3 por 2 centímetros na região lateral do antebraço esquerdo. Paciente visivelmente ansioso. Murilo, você teve algum choque? Alguém te bateu nesse antebraço esquerdo? Ritmo cardíaco regular sem sons. Entendi. Tá certo. Minha hipótese diagnóstica é de que o Murilo esteja sofrendo bullying escolar e ele desenvolveu um transtorno depressivo, transtorno de ansiedade porque ele tá tendo esse bullying escolar, tá certo? A senhora tem alguma dúvida até esse momento? Você tem alguma dúvida, Murilo? Sim, tem várias formas de lhe ajudar, tá certo, Murilo? A gente vai entrar em contato com a escola para discutir, estabelecer um plano terapêutico singular para discutir com a escola quais serão as medidas, as boas medidas para acabar para cessar esse estímulo, né, que tem provocado esse quadro em você. Além disso, você vai ser acompanhado pelo CAPS. Vou encaminhar você para o psicólogo com o nosso com a nossa equipe multi, tá certo? Nós vamos entrar em contato com a escola e aí manter esse contato. Vou orientar sua mãe que mantenha contato com a escola também, para que a gente consiga fazer essa tríplice, entender o que está acontecendo na escola, entender o que está acontecendo na família e aqui no consultório, tá bem? Para que você melhore. Além disso, você tem alguma dúvida? Tá certo. Eu vou marcar um retorno para você, tá bem? Vou encaminhar você para o psiquiatra. Além disso, vou te recomendar praticar atividades físicas, talvez fora do ambiente escolar, num outro ambiente. Desenvolver algum hobby, algum tipo de... Você tem algum hobby? Certo. Bom, não sei mais o que pensar. Bom, não, caralho. Tem algum... Há quanto tempo você vem sentindo isso, Murilo? De quanto tempo é o seu quadro? Desde que você mudou da escola. Então já fazem 6 meses. Já há indicação então para iniciar a utilização de alguns medicamentos, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, podendo ser fluoxetina. Lembrando que para a sua idade, esses medicamentos são utilizados em baixa dose e você tem que ser acompanhado com um psiquiatra para avaliar os efeitos do medicamento, se é necessário retirá-los ou modificá-los, tá bem? Tem alguma dúvida em relação a isso?
que esperar como efeitos colaterais? Será que é isso que ele quer saber? É, bom,